Na próxima meia hora, vai encontrar um tempo precioso de encorajamento e esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações. Testemunhos, meditações, música, conselhos práticos e ensinamentos espirituais. Está no ar Mulheres de Esperança. Olá ouvinte, onde quer que nos escute, já sabe que este programa foi pensado para chegar ao seu coração e trazer alegria e esperança à sua vida. Por isso o nosso programa chama-se Mulheres de Esperança. Eu e a Sara todas as semanas queremos reatar esta ligação tão simpática que temos com as mulheres do nosso país, proporcionando-lhes boa música, reflexão espiritual e dicas de vida. E hoje tenho uma proposta interessante. Acho que ainda não falámos deste assunto, ou se o fizemos, já foi há muito tempo. Vamos falar sobre enteados. E logo o nosso imaginário transporta-nos para histórias de madrastas más, das criancinhas torturadas, sei lá. Mas não é isso que tens em mente, pois não, Sara? Claro que é um assunto com alguns contornos delicados, mas não quero ir aos extremos das histórias infantis. Mas, Sónia, é a altura para dar às ouvintes um momento de boa música, não achas? Concordo totalmente contigo. Vamos lá relaxar e escutar. Estou tentando encontrar as respostas para o que eu pedi. Espero ver algum sinal, espero ver algo vindo de ti. Queres saber por que eu creio? Eu apenas saio e passo a dizer: nunca se sabe se a vida vai mudar. Um dia estás forte, no outro nem pensar e nem das conta. Apenas sei que não está na minha mão. Nunca se sabe. Desejo saber se não é tempo de ver milagres já acontecer. Mas quando chegar esse momento, não há razão para continuar aqui. Por isso entrego em tuas mãos, mesmo quando anseio em compreender. Nunca se sabe se a vida vai mudar. Um dia estás forte, no outro nem pensar e nem das conta. Apenas sei que não está na minha mão. Nunca se sabe. E se esta vida queres viver só do teu jeito, o tempo vais perder. Nunca se sabe se a vida vai mudar. Um dia estás forte, no outro nem pensar e nem das conta.
esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. RTM – Mulheres de Esperança. Será bom mesmo chamar as coisas pelos nomes e, embora não sou muito bem, mas o enteado é a pessoa que é o filho biológico de um dos cônjuges ou companheiro, normalmente fruto de um relacionamento anterior deste indivíduo. Todos os anos há milhares de crianças e jovens que entram numa outra família devido ao segundo casamento de um dos pais biológicos e não podemos presumir que estes miúdos vão de uma situação familiar para a outra sem levarem consigo a sua bagagem, muitas vezes de dor e sofrimento. Crianças que eram os filhos tornam-se enteados dele ou dela. Pais que antes eram chamados de pai e mãe tornam-se padrastos e este pacote tem uma enorme fragilidade, acrescido de alguns mitos ou ideias que este novo grau de parentesco traz consigo. Sara nunca tinha pensado nessa dos mitos. Vais dizer alguns, presumo. Vou sim, por exemplo, o mito que o padrasto ou a madrasta têm que ser perfeitos. Não é possível. Quem estiver neste papel tem que assumir as suas limitações, não pode levar consigo expectativas não realistas sobre a relação que vai ter. Outro, as crianças adaptam-se facilmente ao estado de enteados. Bem, tendo em conta que essas crianças ou jovens, ao entrarem nessa nova família, já levam a sua personalidade mais ou menos moldada e que têm necessidades, hábitos, mecanismos de sobrevivência, não devemos admirar-nos que tenham alguma resistência às mudanças. Tenho ouvido pessoas dizerem que as crianças depressa ultrapassam o facto de deixar de viver com um dos pais para passar a estar com o padrasto ou madrasta. Muitas vezes a perda desse pai nunca consegue curar-se do coração de uma criança e é natural que desenvolva sentimentos de inveja ou ciúme em relação à pessoa que ficou no lugar do pai que perdeu. E falaste no princípio da história das madrastas malvadas. Isso pode ser também um mito, claro. Claro que não são, mas são muitas vezes um pivô de conflito numa família refeita. Ao fim e ao cabo, por mais modernos que sejamos, na casa tudo gira à volta da figura da mãe. Não importa quem ela seja. Se as coisas não correm bem, a madrasta é sempre vista como culpada. Ela até pode ser uma melhor cozinheira, melhor organizadora da casa, mais afetuosa que a mãe biológica, mas o problema não é a sua capacidade, mas o que os miúdos querem. Mas se queres saber a minha opinião, acho que estas são pessoas com muita coragem ao assumirem um papel tão delicado. E depois há toda uma história com contornos mais ou menos imaginativos na mente das crianças, que esta madrasta foi a culpada do pai se ter separado da mãe, do pai não querer voltar para a mãe, que a madrasta não é assim tão boa nem tão inteligente porque não faz as coisas como a mãe fazia. Ui, sentimentos que de maneira nenhuma podem ajudar o ambiente que se pretende num lar. Os psicólogos que acompanham estes casos dizem-nos que estes filhos trazem consigo emoções fortes, como a raiva, medo, rejeição, culpa e, claro, dor pela perda do outro progenitor. E é nessas alturas que gritam: não és o meu pai, não és a minha mãe, não tenho que obedecer-te. Tal e qual. É bom descobrir porque as crianças demonstram hostilidade e trabalhar para uma solução. Se houver uma atitude de ignorar por parte dos padrastos, essas reações tendem a criar dilemas muito maiores. Estás comigo ao caminhar os passos de um amigo. Vou seguir, conheço o caminho onde vou. A viajar, descobrir um novo mundo, olhar, promessas de um futuro, esperança que nasce agora aqui. Sei que és o melhor para mim. Só contigo
pensar que tu estás comigo ao caminhar, ouço os passos de um amigo. Vou seguir, conheço o caminho, sei que és o melhor para mim. Só contigo encontro o meu destino. Ao teu lado conheço este caminho. Sempre estás de braços estendidos para mim. Só contigo. Só contigo encontro o meu destino. Ao teu lado conheço este caminho. Sempre estás de braços estendidos para mim. RTM Mulheres de Esperança. Transformando a dor em sementes de esperança. Este é o programa Mulheres de Esperança e estamos hoje a abordar o tema dos enteados e padrastos. Sara, conheces alguém que tenha vivido estes dramas e que nos pudesse contar em primeira mão como é? Tenho sim, Sónia. Infelizmente estes meus amigos estão longe. Mas pedi à Eva que nos escrevesse a sua história e ela fê-lo com muito agrado. A Eva casou pela segunda vez com o Jorge e, juntamente com os seus 2 rapazes, foram viver numa outra cidade onde o Jorge tinha casa e trabalho. Acontece que o Jorge tinha a custódia das suas 2 filhas e assim na casa passaram a viver, além do casal, 2 meninas e 2 rapazes numa idade pré-adolescente. Os filhos da Eva, além de serem arrancados das suas relações, da cidade onde tinham crescido, da escola que frequentavam e terem saudades de tudo isto, entraram numa casa com 2 meninas desconhecidas que queriam também a atenção da Eva. Um dos rapazes, o Samuel, não conseguia lidar com a mudança. Faltava à escola, saía de casa à noite pela janela do quarto. Nem castigos nem restrições ajudaram. O Jorge instalou grades nas janelas para ele não poder sair e num verão, quando a família tinha planeado uma viagem de férias, o Samuel desapareceu. O Jorge ficou em casa tentando localizá-lo enquanto a Eva viajou com os outros miúdos. Ela conta que a casa era como um tornado quando o Samuel estava presente. Descobriram que num dos armários ele guardava erva. Sónia, importas-te ler o resto do que ela escreveu? Por fim, em total desespero, resolveram mandar o Samuel para viver com o pai biológico e o rapaz ficou por lá. A Eva diz: "Não vou dizer que é fácil. O meu problema com o Samuel aumentou depois do meu segundo casamento. Ele não conseguia ajustar-se a uma família recomposta. Parece que tomei a decisão mais fácil ao mandá-lo para a casa do pai. Já o tinha perdoado tantas vezes, mas à distância, parece que o meu coração estava mais predisposto ao perdão, visto ele não estar por perto para se rebelar contra a minha autoridade e do Jorge. Tem sido muito duro para a nossa relação, mas recentemente fomos visitá-lo e senti que a nossa visita foi um tempo de cura para todos nós." Mulheres de Esperança. Que história, Sónia, verdadeira. Ela disse mais uma coisa importante na sua história. Há mulheres que se sentem chamadas para a maternidade
como o alvo mais importante das suas vidas, mas eu sou uma pessoa mais orientada para o trabalho. Emocionalmente não me relaciono assim tão bem com as pessoas, nem mesmo com os meus filhos. Possivelmente tem a ver com certas experiências da minha infância. Na fase de crescimento não havia qualquer relação interpessoal com as minhas irmãs. Os meus pais davam-nos o que precisávamos em termos de suprir as nossas necessidades básicas, mas não havia qualquer apoio emocional. Por isso nunca tive um modelo para poder relacionar-me com os meus filhos e muito menos com os meus enteados. Mas algo bom resultou desta história triste. Eu cheguei-me a Deus, encontrei nele tudo o que precisava para preencher o meu coração e isso faz toda a diferença hoje em dia. Sara, é mais ou menos um final feliz, mas também há situações de completa rejeição para com um enteado. E isso deve ser muito difícil, porque nesse contexto todos os conflitos dentro da casa giram à volta dessa criança. Claro que não há uma resposta completa nem perfeita a esta situação, mas há um elemento que é absolutamente essencial nesta como em qualquer outra relação. O perdão, o amor de Deus, que é um amor que ama apesar de, mesmo quando não há esperança, mesmo no mau comportamento. Este amor incondicional que Deus pode dar não exclui a pessoa, mesmo que não receba amor em troca. Muitos pais não sabem dar este tipo de amor aos seus filhos. Agora imagina como podem dar aos que não são seus. Este será sempre um relacionamento delicado. Uma mulher olha para o enteado e apercebe-se que ele tem tanto do pai, do homem que ela ama, e aí é fácil gostar dele. Mas essa mesma criança, num outro dia, apresenta um outro traço de caráter muito diferente e ela deduz que ele deve ter ido buscar isso à mãe, que no fundo é a sua rival. Essa mistura de sentimentos leva muitas vezes a rejeitar esse enteado. Com os nossos filhos biológicos tendemos a passar por cima de certas coisas, mas com os enteados é uma outra história. Mas também já ouvi de enteados que amam as madrastas ou os padrastos e apaixonam-se, e vice-versa. Eu tenho um casal amigo com uma filha, hoje já mulher, que aquele homem amou e cuidou tanto da menina que eu estava convencida que ela era filha dele, até que me contaram a história. De facto, a jovem nunca conheceu outro pai, de maneira que para ela só existe este, o seu papi, como ela o chama. Nem todas as histórias são más, mas que é um relacionamento delicado e difícil é. E tal como disseste, Sónia, o perdão genuíno e contínuo é o elemento de cura, de união e de paz de qualquer família. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Às vezes é fácil pensar que amor é dizer palavras lindas ao vento. Sim, às vezes é fácil pensar que amar é sentir no peito aquela dor e dizer eu te amo. Mas não é assim. Amor é muito mais do que aquilo que o mundo vê. Mas é só pedir a Cristo. Me ensina a amar, me ensina a cuidar. Oh meu Senhor, pois só Tu sabes o que é real amor. Me ensina a amar, me ensina a cuidar. Oh meu Senhor, pois só Tu sabes o que é real amor. Pois amar não é fácil. Nele não há inveja nem mentir e sempre há compaixão. Sim, amor é um sacrifício. Amor não é indecente, sempre é crente e não é traição. Não, mas não é assim. Amor é muito mais do que aquilo que o mundo vê. Mas é só pedir a Cristo. Me ensina a amar, me ensina a cuidar. Oh meu Senhor, pois só Tu sabes o que é real amor. Me ensina a amar,
ensina a cuidar, oh meu Senhor, pois só tu sabes o que é real amor. É Jesus Cristo que me vai ensinar o verdadeiro amor, porque Ele deu sua vida por mim e não há amor igual. No. Me ensina a amar, ensina a cuidar, oh, Senhor, pois só tu sabes o que é real. Só tu me ensina a amar, ensina a cuidar, pois só tu sabes, só tu sabes. Ensina a cuidar, oh meu Senhor, pois só tu sabes o que é real amor. Só tu sabes, só tu sabes, oh meu Senhor, pois só tu sabes o que é real amor. Conversas da Alma com Sara Catarino. A sucessão das mudanças sociais e culturais do nosso tempo leva a surgirem as chamadas novas famílias ou famílias recompostas. A família nuclear não está mais intacta e o seu estatuto varia, foge à estrutura clássica, embora com um objetivo, que essa nova estrutura seja o mais funcional possível. As famílias recompostas surgem como casos em que a complexidade das relações entre os seus membros é difícil e trabalhosa. Muitas vezes, os próprios terapeutas familiares e os trabalhadores sociais enfrentam algumas dificuldades para ajudar a gerir estas relações ricas em tensões e em conflitos. Para compreender o clima emocional destas famílias, é necessário analisar como se processou a separação, com o seu cortejo de emoções e de mudanças, a constituição do novo casal, a definição das novas funções parentais. O divórcio tem sido cada vez mais acentuado no nosso país nos últimos 20 anos. A maioria dos casais que se divorciam têm filhos desse casamento. E ao avançar para um novo casamento ou união de facto, um dos membros do casal torna-se padrasto ou madrasta. São vocábulos que na nossa língua têm uma grande carga negativa, mas a realidade é que hoje em dia cada vez há mais famílias onde o homem ou a mulher não é o pai ou a mãe das crianças. E aqui começa a complexidade da relação familiar. Nestas famílias, os afetos têm que sobrepor-se às questões de sangue. A partilha de uma vida comum tem que ser mais forte e mais importante do que os laços biológicos, mas não deixa de ser complexo o caminho que tem que percorrer para chegar a um patamar de equilíbrio e paz familiar. E porque cada um dos intervenientes traz consigo um batalhão de familiares para a relação, as crianças envolvidas têm que acostumar-se às tias e às avós, que não são suas, mas que passam a ser. Tem que haver uma busca constante de equilíbrio nestas famílias. É necessário que cada um saiba que o mais importante, já que se encontram nesse estado, é proporcionar bem-estar a todos, já que os laços de amor e afeto com o pai ou a mãe que ficaram do outro lado não podem ser cortados à criança ou ao jovem. É necessário que estas famílias criem um espaço de abertura e compreensão para todos e transformar a circulação dos filhos entre pais e padrastos numa fonte de enriquecimento e crescimento pessoal em vez de um meio de conflito e competição. Vou repetir o que já disse. Neste caso, não serão os laços de sangue a garantir o afeto, mas uma partilha diária de cooperação, compreensão e resolução de conflitos e dificuldades. Uma socióloga disse muito bem: quando se entra numa família recomposta, é como quem começa a ler um livro pela metade. Um novo capítulo começa, mas o presente tem que escrever-se com a história passada. Já agora queria dizer-vos que o nosso Deus tem toda a capacidade de lidar e ajudar todas as espécies de famílias na Terra. A Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Na linhagem de Jesus Cristo havia algumas famílias bem disfuncionais e complicadas, mas o amor de Deus cobriu tudo isso para que o seu plano redentor fosse cumprido. Se este é o seu caso, procure trazer equilíbrio, paz, tranquilidade à sua nova família. Faça o que estiver ao seu alcance para amar uma criança que não é sua. Compreenda um filho que não lhe diz nada, com um objetivo em vista:
A minha família presente tem que ser uma família recomposta, na verdadeira acessão da palavra. E se o mundo engravidar de amor, só pelo teu sorriso, só pelo teu sorriso. E se o homem as armas entregar, só porque é preciso, só pelo teu sorriso. E se o coração libertar a dor, sem um aviso, Só pelo teu sorriso, só pelo teu sorriso. mostra-me agora o caminho. Quero uma vida diferente. Tu és a minha raiz. Quero ser tua semente. E se a vida voltar a nascer, só pelo teu sorriso, só pelo teu sorriso. Do meu povo trago pranto, trago sonho e alegria num breve sorriso. Trago a tristeza, trago a mágoa, não trago a noite e o dia. Oh, porque eu preciso só do teu sorriso, Só do teu sorriso. Mostra-me agora o caminho. Quero uma vida diferente. Tu és a minha raiz. Mostra-me agora o caminho. Eu quero uma vida diferente. Tu és a minha raiz. Quero ser tua semente. Mostra-me agora o caminho. Querida amiga, se para além de mãe também tem o papel de madrasta, gostávamos muito que partilhasse a sua história comigo e com a Sara. Se conhece também uma amiga que esteja a passar por esta vivência, gostaríamos que partilhasse o nosso programa com ela. Ele é transmitido numa FM perto de si ou através da internet. Já de seguida vamos dar os nossos contactos, ficamos à espera que o faça. Para a semana cá estaremos novamente consigo. Até lá, se Deus quiseres. Mulheres de Esperança. Contacte-nos pelo 211 581 128. Siga-nos no Facebook e Instagram. Subscreva o nosso canal no YouTube. Mulheres de Esperança. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.